e agora Bom Parto. Hoje, essas famílias vivem a incerteza. 15 de março de 2018, data em que foi sentido um tremor de terra pelos moradores do Pinheiro. Data que marca o início da mudança de vida de milhares de moradores daquele bairro e de outros 3, como Bebedouro, Mutange e agora Bom Parto. Hoje, essas famílias vivem a incerteza do que será feito das casas e do futuro. Os repórteres Carolina Sanches, Arlindo Eusébio e Alex Alves traçam agora um panorama da situação que enfrentam os moradores desses bairros. 4 bairros e 40 mil vidas à espera. A gente que tem as nossas casas passando uma prova dessa e não vem ninguém para olhar a casa da gente. E eu realmente estava com medo, não vou mentir, estava com medo e estou com medo. A gente não dorme, a gente não vive, a gente fica perplexa, porque a gente não tem noção da gravidade do que é aqui. O problema das rachaduras começou no ano passado, no Pinheiro, após uma forte chuva e piorou com um terremoto de 2,5 na escala Richter. De lá para cá, o bairro tem ficado cada vez mais vazio. Nos muros de casas e prédios, rachaduras e marcas do abandono. Esse conjunto teve que ser cercado para evitar a ação de bandidos. As rachaduras aqui no bairro do Pinheiro começaram em fevereiro do ano passado. E uma das primeiras casas a serem atingidas foi essa aqui, que fica nesse cruzamento. O estrago foi tanto que chegou a abrir uma cratera na área de fora ali da casa. O proprietário está aqui com a gente, Joeliton. Como é que foi perceber isso? Foi de uma hora para outra? Você viu essa cratera? Como é que foi isso? Já acordamos com a casa completamente rachada e impossibilitado de sair de casa. Então, para sair de casa, nós precisamos arrancar a porta com martelo e aí você ter direto à área externa. E quando chegou na área externa, a situação foi ainda pior, porque a rua estava completamente rachada, a casa estava completamente rachada, identificou-se buraco no mínimo de 6 metros, onde nós chegamos a testar se existia uma possibilidade de profundidade maior e colocou uma barra de mais 3 metros e ela desceu direto. Então, existem muitas perguntas que não foram resolvidas, que não foram solucionadas e muitas dúvidas que ninguém sabe até onde vai. Logo depois que as primeiras rachaduras surgiram, pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil iniciaram estudos que levaram mais de um ano. Eles indicaram como causa principal a exploração de sal-gema, matéria-prima usada na produção de cloro. O relatório final também apontou que, além do Pinheiro, os bairros do Mutange e Bebedouro também apresentam instabilidade no solo e risco de uma tragédia. Um novo mapa de risco foi elaborado após os estudos. Ele foi dividido em 4 setores, todos com indicativo de evacuação e monitoramento. O mapa de risco, divulgado depois dos estudos do Serviço Geológico do Brasil, apontou essa área aqui da encosta do Mutange como de alto risco e que precisa ser imediatamente desocupada. Mais de 1.300 famílias vivem aqui e dizem não ter condições de deixar suas casas. Fiz o cadastro, fiz o aluguel social, estou à espera porque eu não tenho condições de sair por conta própria. Então é uma situação que a gente não sabe mais o que fazer. Os moradores da encosta já foram cadastrados. Alguns escolheram receber casas de programas sociais da prefeitura, mas estão esperando a liberação. Estamos esperando os apartamentos, né? E os apartamentos saem e a gente sai também, né? Porque a gente tem que ficar aqui, a gente não tem para onde ir, né? Se pudesse, você saía? Com certeza, a gente saímos agora, com certeza. São 691 famílias que vão ser agraciadas porque eles optaram pelos apartamentos. E as que não optaram? As que não optaram pela indenização, aí a gente não tem esperança de receber, porque possa ser que lá na frente venha haver um fato novo, né, com relação a bloqueios, com relação a pagamento de imediato. A Maria Aparecida até mudou de casa após a divulgação do mapa, mas voltou. Saí foi no mês de maio, né, porque não tinha condições de ficar aqui, o trauma, o medo. Por que vocês estão voltando? Por falta de pagamento, aluguel, que não é brincadeira, não é fácil. Teve que pagar a mudança, como é que foi? Tudo, pagar a mudança, pagar as pessoas que ajudam para colocar dentro do carro, para tirar. Tudo isso é gasto e ninguém ajuda, verdade. Tive que voltar. Você já está cadastrada, você fez o quê? O cadastro para o aluguel social, para o apartamento também? Fiz o aluguel e a habitação. E até agora? Nada. Ninguém não viu nem 10 centavos. Sobre a entrega das casas, a prefeitura diz que só está esperando a autorização federal.
foram cadastrados 1.334 casas. Dessas 1.334 casas, é importante salientar que os recursos estão, inclusive, na conta da prefeitura, só que esses recursos eles foram bloqueados, os que estavam na justiça foram desbloqueados e esse está bloqueado, nós não podemos utilizar. O que era o plano A nosso, que era pagar aluguel a todos esses, e no período desses 6 meses a gente entregando as casas, do Minha Casa Minha Vida, o que aconteceu que era plano B passou a ser plano A. Então, desses 1.334, 691 acreditaram na ação da Prefeitura, da Defesa Civil e do Governo Federal da habitação. Então, essas pessoas, nós estamos dando prioridades nesses projetos das casas que já estão prontos. São 240 no Rio Novo e 500 no Benito Bentes 1. O que nós estamos apenas aguardando é que o Ministério Público Federal tem sido um grande parceiro nosso, é que o Ministério do Desenvolvimento Regional libere essas casas, façam a cessão. Já estão prontos, todos cadastrados, já enviamos todos os nomes para a Caixa Econômica, que está fazendo o levantamento de cada pessoa, daquelas pessoas que nós identificamos individualmente em cada casa, inclusive com georreferenciamento, identificando quais são essas casas. Os outros que não fizeram, que optaram pela habitação, que tinham na expectativa de que receberiam indenização, e como esses recursos foram repatriados, essas pessoas terão direito, porque eles estão cadastrados na prefeitura. Então, naturalmente, nesse período de que outros projetos, inclusive do Benito Bentes 1, as outras 500 casas serão destinadas para essas pessoas. O que nós precisamos, de fato, é aguardar a autorização do Ministério do Desenvolvimento Regional. Novas avaliações feitas na região constataram que outro bairro apresenta instabilidade no solo. No mês passado, o prefeito Rui Palmeira renovou o decreto de calamidade pública para o Pinheiro, Bebedouro, Mutange e incluiu o Bom Parto. Estamos em equiparação, infelizmente, aos demais bairros que também estão dentro do calamidade pública. A gente tem visitado casas que há risco de desabamento sobre as pessoas e elas não têm para onde ir. Então, a quem de direito, olhem para essas comunidades, vejam a necessidade das pessoas. A mineradora faz o serviço de exploração de salgema desde a década de 70. Depois da divulgação do relatório, 3 bilhões e 600 mil reais foram bloqueados das contas da petroquímica pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. Mas uma decisão do Superior Tribunal de Justiça reverteu essa medida. Isso suspendeu as avaliações imobiliárias que estavam sendo feitas em 3 bairros. A casa do seu Luiz, em Bebedouro, passou por essa avaliação, mas agora ele não sabe o que vai acontecer. Não fizeram nada, só promessa. Fica apreensivo, fica tenso, né? Ninguém resolve nada, ninguém sabe o que vai resolver disso aqui. Já no caso da Daniela, a casa dela sequer foi cadastrada. Ninguém veio aqui na casa da gente, não veio ninguém aqui na casa da gente. E eu realmente estava com medo, não vou mentir, estava com medo. E estou com medo, porque disseram que aqui está perigando, né? A senhora foi tentar fazer o cadastro lá na Defesa Civil e não conseguiu, né? Conseguiu porque tem que estar marcado as portas, tem que tirar foto para levar, para poder cadastrar. A Braskem diz que está realizando ações emergenciais na região, priorizando a segurança das pessoas e fazendo outros estudos. A gente está com vários especialistas, com vários cientistas trabalhando em estudos adicionais, complementares, aprofundando o tema. Um dos estudos que a gente já deu conhecimento às autoridades e à sociedade é o estudo de Houston, né, a Universidade Americana. E eles apontam questões diferentes, né, que podem ser aprofundadas. Então você tem aí as questões do sismo, do abalo sísmico, que eles têm uma interpretação diferente, as questões da instabilidade, existem instabilidades fora do bairro que não foram consideradas, né, a questão da subsidência, a questão da metodologia. Então, são diferenças importantes em relação ao relatório da CPRM, mas é importante que haja um trabalho conjunto para que a gente possa conseguir avançar no principal, que é a detectação das causas, né? O que é importante é entender as causas. Por enquanto, a gente está tentando judicializar o caso sem efetivamente avançar nas causas, né? E aí a gente tem trabalhado nesse sentido, como também trabalhado no sentido de atuar no bairro de forma proativa, no sentido de gerar uma série de obras e de ações que possam minorar os problemas que estão surgindo. Então, nesse sentido, a gente também está empenhado, junto com a Prefeitura e outros órgãos, para assinar um outro termo de cooperação, um termo 2 de cooperação, ampliando as ações no bairro.
o Ministério Público Federal ingressou com ações contra a Braskem. Essa mais recente é a questão ambiental, da indenização dos danos ambientais e do dano moral coletivo. E a primeira ação, ela diz respeito à questão dos sonares, do encerramento das atividades, mais essas questões técnicas de operação e de encerramento das atividades da empresa. E, principalmente, a realização de todos os estudos dos sonares para que as conclusões do laudo ela seja também complementada com base nesses novos estudos. Sobre a informação de que uma empresa de outro país foi contratada pela Braskem para fazer estudos na região, a procuradora disse que isso não chegou ao MPF. É um direito que a empresa tem, né, de impugnar, de contestar o laudo. Isso aí é um direito que ela tem. O que nós temos a adiantar é que o laudo conclusivo da CPRM foi feito por servidores públicos, uma equipe altamente capacitada, com conhecimento técnicos relevantes e, na sua grande maioria, servidores públicos que gozam de fé pública. Qualquer documento assinado por um servidor público, ele tem uma presunção de legalidade, de legitimidade, de veracidade. Então, assim, o que nós temos a adiantar é isso, que o laudo da CPRM é conclusivo, um laudo feito de uma forma responsável, com estudos aprofundados e com equipe técnica multidisciplinar altamente capacitada. Agora, a empresa ela tem o direito de contratar outros estudos, isso é um direito que lhe assiste. Essa outra procuradora, que também faz parte da comissão que acompanha o caso, diz que, com relação ao bloqueio de bens da petroquímica, que foi suspenso, o caso passou para a esfera federal. Existe hoje ainda um bloqueio de 100 milhões, que foi da decisão inicial do Dr. Pedro Ivens. Então, esse bloqueio está mantido e é claro que todos, toda e qualquer instituição, inclusive o Ministério Público Federal, defende que esse bloqueio permaneça. Em relação aos bloqueios que foram posteriores, de valores maiores, eles foram revertidos no Superior Tribunal de Justiça e nós entendemos que eles devem ser revertidos,